Audiobook do livro A Realidade Desconhecida por Seth. Volume 1, Seção 2. Homem paralelo, homem alternativo e homem provável. O reflexo destes no presente, psique privada. A sua realidade multidimensional no agora do seu ser. Seção 688. O desenvolvimento inicial do homem, sereias, golfinhos, animal-homem, homem-animal e outras formas. Início do ditado. As UCs, ou unidades de consciência, estão literalmente em todos os lugares e tempos ao mesmo tempo. Eles possuem a maior adaptabilidade e uma profunda propensão inata para a organização de todos os tipos. Elas agem como indivíduos e, no entanto, cada uma carrega consigo um conhecimento de todos os outros tipos de atividade que estão acontecendo em qualquer outra unidade ou grupo de unidades. Juntando-se, as unidades realmente formam os sistemas de realidade em que tem sua experiência. Em seu sistema, por exemplo, elas estão dentro do mundo fenomenal. Elas sempre virão sobre o disfarce de qualquer padrão particular de realidade, então. Em seus termos, elas podem avançar ou retroceder no tempo, mas também possuem outro tipo de mobilidade interior no tempo como você o conhece. Assim como há dentro das maçãs, pense no momento comum como uma maçã. Na experiência normal, você segura aquela maçã na mão ou a come. Usando essa analogia, no entanto, a própria maçã, como o momento, contaria infinitas variações de si mesma dentro de si. Essas UCs, portanto, podem operar mesmo dentro do tempo, como você o entende, de maneiras que são mais difíceis de explicar. O tempo não só vai para trás e para frente, mas para dentro e para fora. Ainda estou usando sua ideia de tempo aqui até certo ponto. Mais adiante neste livro, espero conduzi-lo para além dessa ideia do tempo, inteiramente. Mas nos termos em que estou falando, são as direções internas e externas do tempo que dão a você um universo que parece ser bastante permanente e, no entanto, também está sendo criado. Esse impulso para dentro e para fora permite várias condições importantes que são necessárias para o estabelecimento de sistemas universos estáveis, relativamente separados. Tal sistema pode parecer fechado de qualquer ponto de vista dentro de si mesmo. No entanto, essa condição de impulso para dentro e para fora efetivamente estabelece os limites e a singularidade de cada sistema universal, permitindo uma constante troca de energia entre eles. Nenhuma energia é perdida. Pode desaparecer de um sistema, mas se assim for, emergirá em outro. O impulso para dentro e para fora, que não é percebido, é em grande parte responsável pelo que você considera um tempo consecutivo comum. É da maior e suprema importância, é claro, que essas UCs sejam literalmente indestrutíveis. Elas podem assumir qualquer forma, organizar-se em qualquer tipo de comportamento temporal e parecem formar uma realidade que é completamente dependente de sua forma e estrutura aparentes. No entanto, desaparecendo através de um dos buracos negros dos físicos, por exemplo, embora a estrutura e a forma pareçam aniquiladas e o tempo drasticamente alterado, haveria um surgimento na outra extremidade, onde todo o pacote de um universo, tendo sido fechado no buraco negro, seria reaberto. Há o constante aumento em seu universo de nova energia através de infinitas fontes minúsculas. As fontes são as próprias UCs. À sua maneira, e usando uma analogia agora, e em certos aspectos, pelo menos as UCs operam como minúsculos, mas extremamente potentes buracos negros e buracos brancos, como são atualmente entendidos por seus físicos. As UCs, seguindo essa analogia, servem como ponto de origem ou buracos através das quais a energia cai em seu sistema ou é atraída por ele, e ao fazê-lo, formam.
A experiência do tempo adiantando e o aparecimento da matéria física no espaço e no tempo e em todo o mundo fenomenal resulta, à medida em que as UCs saem do seu sistema, o tempo é dividido. Seus efeitos não são mais experimentados como consecutivos e a matéria torna-se cada vez mais plástica até que seus elementos mentais se tornem aparentes. Novas UCs entram e saem do seu sistema constantemente, então. Dentro dos sistemas em massa, porém, por meio de suas grandes e pequenas estruturas organizacionais, as UCs estão cientes de tudo o que está acontecendo, não apenas no topo do momento, mas dentro dele em todas as suas probabilidades. Isso significa que, biologicamente, a célula está ciente de todas as suas prováveis variações, enquanto em seu tempo e estruturas elas mantêm sua posição única como parte, digamos, de qualquer órgão em seu corpo. Em termos mais amplos, a célula é um enorme universo físico, orbitando uma UC invisível, e em seus termos, a UC sempre será invisível, além do menor fenômeno que você pode perceber com qualquer tipo de instrumento. Até certo ponto, porém, seu ato pode ser apreendido indiretamente por meio de seu efeito sobre o fenômeno que você pode perceber. As unidades de EE mencionadas anteriormente representam o estágio de emergência, o ponto limite que praticamente ativa as UCs em seus termos. Teremos mais a dizer sobre isso mais tarde. No entanto, é vital que você entenda esse impulso interno e externo do tempo e perceba que disso flui o aparecimento consecutivo do momento. O empurrão dá dimensões ao tempo que até agora você nem começou a perceber. Novamente, você vive na superfície dos momentos, sem compreensão das realidades não reconhecidas e não oficiais que estão por baixo. Tudo isso, mais uma vez, está ligado ao seu reconhecimento neurológico aceito de certas mensagens em detrimento de outras, seu preconceito mental que efetivamente o cega para outras comunicações biológicas bastante válidas que estão realmente presentes o tempo todo. Estou tentando lhe dizer algo sobre as realidades maior de sua espécie, mas para fazê-lo com alguma justiça devo despojá-lo, se possível, de certos conceitos sobre o início dos tempos ou a história primitiva do homem. Para começar, no entanto, vamos nos apoiar por um tempo na terminologia antiga, esperando gradualmente deixá-la para trás. As UCs formam todos os sistemas simultaneamente, tendo formado o seu e de sua energia diversificando-se em formas físicas, elas estavam cientes de todas as prováveis variações de qualquer linhagem biológica. Nunca houve uma linha reta de desenvolvimento como, digamos, de répteis a mamíferos, macacos e homens. Em vez disso, houve grandes explosões paralelas infinitamente ricas e ainda contínuas de formas e padrões de vida em todas as direções possíveis. Havia homens-animais e animais-homens, usando seus termos, que compartilharam tempo e espaço por muitos séculos. Este é, como todos sabem, um sistema físico no tempo. Aqui as células morrem e são substituídas. Conhecendo sua própria indestrutibilidade, as UCs, dentro delas, simplesmente mudam de forma, mantendo, no entanto, a identidade de todas as células que foram. Enquanto a célula morre fisicamente, sua natureza inviolável não é traída, simplesmente não é mais físico. Esse tipo de morte é, então, natural, de uma forma ou de outra, em seu sistema. Vou a falar aqui de muitos pontos de vista e lá depois discutirei na íntegra suas ideias sobre mortalidade. Aqui, no entanto, deixe-me afirmar que toda a vida é cooperativa. Também sabe que existe além de sua forma. A experiência de sua espécie envolve um certo tipo de desenvolvimento da consciência altamente vital. Isso exigia um certo tipo de especialização, uma certa identificação de longo prazo com a forma. A estrutura celular mantém uma eficácia brilhante na realidade atual do corpo, mas sabe-se livre dela. O tipo particular de consciência do homem se identifica ferozmente com o corpo. Esta era uma necessidade de concentrar a energia para a manipulação física. Em certa medida importante,
O mesmo se aplica aos animais. A célula poderia morrer de bom grado, mas a consciência especificamente orientada do homem e do animal não a deixaria ir tão voluntariamente. A célula é individual e luta pela sobrevivência justa. No entanto, seu tempo é limitado e a sobrevivência do corpo depende da sabedoria inata da célula. A célula deve finalmente morrer para que o corpo sobreviva, e somente morrendo, a célula pode promover seu próprio desenvolvimento e, portanto, garantir sua própria sobrevivência maior. Assim, a célula sabe que morrer é viver. A consciência do homem é até certo ponto, e até certo ponto a dos animais, é mais especificamente identificada com a forma. A fim de desenvolver seu próprio tipo de consciência individualizada, o homem teve que ignorar conscientemente por um tempo o seu próprio lugar dentro da estrutura da Terra. Sua experiência do tempo parece ser a experiência de sua identidade. Sua consequência não parecia fluir para sua consciência, não parecia fluir para seu corpo antes do nascimento e para fora dele após a morte. Ele iria esquecer que havia um tempo para morrer. Ele esqueceria que a morte significava uma nova vida. Uma mensagem natural tinha que substituir o antigo conhecimento. No corpo, certas células matam, entre aspas, outras, e assim a integridade viva do corpo é mantida. As células fazem esse serviço umas às outras. No mundo exterior, certos animais matam outros. Você teve durante séculos, então, falando em seus termos limitados, uma situação em que homens e animais eram caçadores e presa. Naquelas épocas nebulosas, do seu ponto de vista, essas atividades eram realizadas com a mais profunda e sagrada compreensão. Mais uma vez, o animal morto sabia que, mais tarde, olharia através dos olhos de seu matador, alcançando um tipo mais novo e diferente de consciência. O homem, o matador, compreendia o grande senso de harmonia que existia mesmo na matança e sabia que, por sua vez, o material físico de seu corpo seria usado pela terra para reabastecer os reinos vegetal e animal. Mesmo quando você perdesse de vista, como você sabia que faria, essas conexões profundas elas continuariam a operar até que, à sua maneira, a consciência do homem pudesse redescobrir o conhecimento e colocá-lo em uso, deliberada e intencionalmente, trazendo assim essa consciência para a flor. Em seus termos, isso representaria um grande salto, pois o indivíduo, egoisticamente consciente, compreenderia plenamente o conhecimento inconsciente e agiria por conta própria, por escolha própria. Ele se tornaria um co-criador consciente. Obviamente, isso ainda não ocorreu. Eu lhe disse que você atualmente percebe apenas a superfície do momento. Então você também percebe apenas uma linha do desenvolvimento da espécie. No entanto, mesmo dentro de seus sistemas, há indícios de outras realidades prováveis que também coexistem. Os golfinhos são um exemplo disso. Em sua linha de probabilidade, eles são esquisitos, mas, mesmo agora, você reconhece sua grande capacidade cerebral e, em certa medida, vislumbra o alcance de sua própria comunicação. Ao mesmo tempo, em sua terra, na forma como você vê o tempo, havia muitas dessas espécies. Habitantes da água com capacidades cerebrais tão boas quanto e melhores que as suas. Suas lendas de sereias, por exemplo, embora altamente romantizadas, de fato sugerem o desenvolvimento de uma dessas espécies. Havia várias espécies menores que os golfinhos, mas geralmente as mesmas estruturalmente. Sua inteligência era indiscutível, e antigos mitos de deuses do mar surgiram de tais espécies. Existe ainda agora uma vida emocional extremamente rica por parte dos golfinhos, para a qual você está relativamente cego. E mais do que isso, por parte deles, um maior reconhecimento de outras espécies do que vocês mesmos. Os golfinhos possuem um forte senso de lealdade pessoal e um padrão familiar íntimo, juntamente com um comportamento e reconhecimento individual e grupal altamente desenvolvido. Eles cooperam uns com os outros, em outras palavras. Eles se esforçam para ajudar outras espécies e mesmo assim não aceitam bichos de estimação. Havia também, no entanto, muitas variedades de mamíferos aquáticos, alguns combinando o humano como peixe, embora mais ou menos na linha de uma combinação chimpanzé-peixe. Eram pequenas criaturas que se moviam com incrível rapidez e podiam emergir na terra por dias a fio.
Em outras probabilidades, predominam os mamíferos aquáticos. Eles cultivam a terra como você cultiva a água e só agora estão aprendendo a operar sobre a terra por um período de tempo, como você só agora está aprendendo a manipular debaixo d'água. O universo físico serve então como um limiar para as probabilidades, e todas as espécies possíveis encontram sua maior realização dentro desse sistema, cada uma delas neurologicamente sintonizada com sua própria realidade, a seu próprio jantar. Assim, o próprio corpo, tal como existe atualmente, é inatamente equipado com outras respostas neurológicas que para você parecem ser biologicamente invisíveis. No entanto, sua consciência e suas crenças são o que direciona esse reconhecimento neurológico. Ao nascer, e antes que os processos de aprendizagem estruturados comecem, você é muito mais livre a esse respeito. Você poderia entrar no ontem, assim como no amanhã, naquele ponto de nascimento, se você pudesse andar e, de fato, sua percepção lhe traz eventos dentro e fora da sequência do tempo. No entanto, as respostas a eventos fora do prazo não trazem à criança reconhecimento, aprovação ou ação. Ele imediatamente começa a aprender a aceitar certos pulsos neurológicos que trazem resultados e não outros, e assim os padrões neurológicos são aprendidos cedo. Este pode ser um processo assustador, embora seja acompanhado por garantias. A criança vê fora de contexto, tanto o presente quanto o futuro sem discriminação. E estou falando de imagens percebidas fisicamente. Pesadelos, por parte das crianças, muitas vezes operam como liberações biológicas e psíquicas, durante as quais percepções ocultas fora do tempo emergem explosivamente. Eventos percebidos que não podem ser reagidos de forma eficaz em face do condicionamento parental. O corpo, então, é de fato um mecanismo vivo muito mais maravilhoso do que você imagina. São as próprias pré-cognições do corpo que permitem que a criança se desenvolva. Fale, ande e cresça. Da mesma maneira, a espécie como você a pensa está em um nível ciente de suas próprias probabilidades e linhas de desenvolvimento futuras. A criança aprendendo a andar pode cair e se machucar, mas aprende. Da mesma forma que a raça comete erros e ainda assim, em resposta a seu próprio conhecimento maior, continua a buscar as áreas de sua provável realização. Fim da sessão.